Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje iremos finalizar a nossa pequena série sobre relacionamento espiritual. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo sobre esse assunto, é só acessar o meu canal, procurar lá nas playlists, que lá você vai encontrar uma playlist com todos os vídeos dessa pequena série, inclusive esse eu estou gravando agora. Então, vamos lá, vamos diretamente para o vídeo de hoje. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a relação entre o Pai e Jesus e nós. Com isso, possamos refletir qual é o objetivo de Deus, qual é o propósito de Deus, qual o ideal de Deus para nós, para seus filhos. Vamos entender que a única forma de nos assemelharmos com o Pai no caráter é através de Cristo. E que sem Cristo nós não temos a mínima condição de sequer chegarmos o mínimo que seja perto do caráter de Deus, do ideal de Deus. Então vamos lá. Em 1 João 4,9 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Este texto diz que Deus enviou seu Filho, que Deus enviou Jesus. Em João 20, versículo 21 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como Deus enviou Jesus para pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, da mesma forma, Cristo nos envia para cumprirmos esse propósito. Em João 6,56 diz: Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse texto afirma que Jesus vivia pelo Pai. A mesma coisa, no mesmo texto, diz que assim como Jesus vivia pelo Pai, Cristo diz que nós devemos viver por Ele. Com isso, Cristo mostra que a única forma de nos aproximarmos de Deus é através dele. Isso vai ficar cada vez mais claro com os outros textos que nós vamos analisar a seguir. Em João 5,19 diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aqui está dizendo que Jesus nada podia fazer se não fosse através do Pai. Sem o Pai, Jesus não podia fazer coisa alguma. Lá em João 15, versículo 5, diz: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo disse que sem ele nós não podemos fazer nada. Assim como Cristo não podia fazer nada sem o Pai, da mesma forma nós não podemos fazer nada sem Cristo. Em João 15,10 diz: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Cristo está afirmando que ele guardava os mandamentos de seu Pai. Em João 14,15, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E os mandamentos de Cristo são os mesmos mandamentos do Pai. Assim como Cristo guardava os mandamentos do Pai, nós devemos guardar os mandamentos de Cristo. O que Cristo está querendo dizer com isso? Que é unicamente através de Cristo que nós temos a capacidade de guardar os mandamentos de Deus. Porque, como ele afirmou em João 15,5, sem ele, nada podemos fazer. Em João 17,4 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus glorificou o Pai. Em João 17,10 diz: E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Você, nós devemos glorificar Cristo, assim como Cristo glorificou o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Esse texto diz de forma clara que Jesus revelou o Pai, revelou quem era Deus. Lá em Atos 4,3 diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, através do testemunho de Pedro e João e dos discípulos, eles revelaram quem era Jesus. E, por revelarem quem era Jesus, eles estavam revelando a Deus. Assim como Cristo revelou o Pai,
os seus discípulos revelaram a Cristo. A mesma coisa deve acontecer conosco. Nós devemos revelar quem Cristo é, assim como Cristo revelou quem é o Pai. Em João 14,10 diz: Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Jesus afirma categoricamente que o Pai habitava nele. Da mesma forma, Cristo diz o seguinte em João 15,4: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, assim como o Pai habitava em Cristo, o Pai estava em Cristo, a mesma coisa Jesus disse que nós devemos estar nele. Jesus disse que nós devemos estar nele, ou seja, Jesus deve habitar em nós. Em João 10,30 diz, Jesus disse, Eu e o Pai somos um. Jesus afirma que ele era um com o Pai. Do mesmo modo, Cristo diz que nós devemos ser um com ele, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então é isso, pessoal. O ideal é que vocês assistam os 3 vídeos desta pequena série para compreenderem o assunto como um todo, tá? No primeiro vídeo nós vimos a relação entre Deus e sua lei, e vimos que os mesmos atributos do caráter de Deus estão presentes nos mandamentos de Deus. O amor, a misericórdia, a bondade, enfim, os atributos do caráter de Deus estão contidos na sua lei. E no segundo vídeo, quando nós falamos sobre o relacionamento com Deus, da perspectiva da perfeição de caráter, nós percebemos que o que Deus é, nós devemos ser. Deus é amor, é bondoso, misericordioso, amoroso, enfim, e tantos outros atributos que nós estudamos sobre Deus. E é justamente esses atributos que Deus espera de nós. E esses atributos nós encontramos nos mandamentos de Deus. Ou seja, quando Deus pede para nós guardarmos a sua lei, é justamente para que nós sejamos semelhantes a Ele. E no vídeo de hoje, nós finalizamos vendo a relação entre Cristo e seu Pai e Jesus e nós. Assim como Cristo foi fiel aos mandamentos de Deus, nós devemos ser fiéis aos mandamentos de Cristo, que são a mesma coisa dos mandamentos de Deus. A diferença é que nós podemos ser fiéis aos mandamentos de Deus através da pessoa de Cristo. Cristo é quem faz possível aquilo que para nós, por nós mesmos, é impossível. Portanto, assim como Cristo foi um com o Pai, Cristo espera que nós sejamos um com Ele. Dessa forma, nós seremos um com o Pai também. Então é isso, amados. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena série. E se você não é inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo, curtir, tá bom? E compartilhar para todos os seus contatos, para seus amigos, para que possam conhecer um pouquinho dessa mensagem tão especial. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo.